Olá pessoal, eu estou fazendo esse vídeo para a gente conversar sobre derrame pleural. Derrame pleural tem outros nomes mais populares. Derrame pleural é um nome médico da condição, mas é muito comum a gente escutar como água na pleura ou mesmo água no pulmão ou líquido no pulmão. Mas quando a gente vai falar quando popularmente é chamado de líquido no pulmão, esse líquido não está dentro do pulmão, ele costuma estar em volta dos pulmões nesse espaço que chama espaço pleural. Então, para a gente entender, a pleura é uma membrana bem fininha que ela recobre todo o pulmão e ela rebate e dá a volta por dentro do tórax. Então, quando a gente olha o tórax por dentro, né, a gente tem as costelas e as costelas elas são recobertas por pleura. A pleura dá a volta e recobre o pulmão também. Então, o lado da pleura que recobre as costelas a gente chama de pleura parietal. E a que recobre o pulmão, ela chama pleura visceral. A cavidade entre as duas pleuras, a parietal e a visceral, ela é uma cavidade virtual. Normalmente a gente não tem nada nesta cavidade. E ela tem uma quantidade ínfima de líquido que a gente não consegue ver, de tão pouquinho que a função desse líquido é permitir o deslizamento entre as duas pleuras. Então, aí já tem uma coisa para a gente ter uma ideia, porque o nosso corpo ele produz diariamente uma quantidade de líquido, normalmente de 100 a 200 ml, e ele absorve essa mesma quantidade de líquido diariamente. Então, todo dia a gente está produzindo e absorvendo, produzindo e absorvendo. E o derrame pleural nada mais é do que um desequilíbrio entre a produção e a absorção. Então, tem doenças que vão fazer com que a pleura produza mais líquido do que ela tem capacidade de absorver, e tem doenças que vão atrapalhar a capacidade da pleura em absorver esse líquido que está a mais. Então, a gente precisa. A função da gente entender a origem do líquido pleural é para saber o que está acontecendo dentro dessa pleura. Mas tem várias condições clínicas que podem causar o derrame pleural. Então, a gente vai falar algumas mais comuns e algumas mais raras. Então, pneumonia é uma inflamação do pulmão, né? Uma infecção do pulmão. O pulmão infecciona, a pleura visceral que está lá recobrindo o pulmão, ela inflama, e com isso a gente começa a produzir mais líquido pleural do que a gente consegue absorver. Então, uma das causas de derrame pleural pode ser pneumonia. Uma outra causa, que também é uma causa infecciosa, é tuberculose pleural. Então, se a gente for ver, a tuberculose é uma doença causada por uma bactéria, que a gente chama ela de bacilo de Koch, é uma bactéria, e ela é muito prevalente no nosso país. A gente entra em contato com a tuberculose quase como que diariamente, porque muita gente tem a tuberculose no nosso país. Aquela bactéria que ela está no ambiente, porque um paciente com tuberculose tossiu, ela pode entrar em contato com o seu organismo e não causar uma infecção pulmonar e causar uma infecção pleural. A infecção pleural, o bacilo vai lá, infecciona a membrana, a pleura, e a membrana também começa a produzir mais líquido, causando um acúmulo de líquido nas pleuras, um derrame pleural. Câncer é uma outra patologia que também pode provocar derrame pleural. Tanto um câncer de pulmão que invade a pleura, ou um câncer na própria pleura, ou mesmo outros tipos de câncer, como por exemplo um câncer de mama ou um câncer de outras localizações, eles podem estar relacionados a metástases na pleura. Então, metástase nada mais é do que tem um tumor primário e ele envia células de tumor para crescer em outros locais. Então, uma metástase de um tumor para a pleura pode provocar derrame pleural também. Embolia pulmonar também é uma condição que pode causar derrame pleural, porque o pulmão ele para de receber sangue, ele também entra num estado que pode às vezes até simular uma inflamação,
e o líquido começa a ser produzido em maior quantidade. Algumas doenças reumatológicas, como lúpus ou mesmo artrite reumatoide, também pode causar algum tipo de inflamação na pleura e derrame pleural. E outras doenças sistêmicas podem causar derrames pleurais. Quando eu digo sistêmicas, quer dizer doenças de outros lugares do organismo, elas podem causar alterações nessa quantidade de líquido que a pleura produz. Por exemplo, se o paciente tem uma insuficiência cardíaca, ou seja, o coração não está funcionando como deveria, ele começa a acumular líquido no corpo. Então tem paciente que tem insuficiência cardíaca e a perna fica inchada. Aquele inchaço daquele líquido que está acumulado nas pernas também pode acontecer nas pleuras e causar derrame pleural. Ou o paciente tem algum problema renal e os rins não estão funcionando bem e com isso começa a acumular líquido também no corpo, pode acontecer derrame pleural. O paciente está desnutrido, ele tem uma baixa quantidade de proteína, isso também pode dar derrame pleural. Então são doenças sistêmicas do corpo que podem acabar cursando com derrames pleurais. E como que a gente, como médico, a gente confirma que o paciente tem um derrame pleural? Primeiro de tudo é pelo exame físico. Aquela ausculta, quando ela é bem feita, a gente consegue dizer com o estetoscópio que existe algum tipo de derrame pleural. E com isso a gente pode precisar de alguns outros exames complementares, como um raio-x de tórax, ou uma tomografia de tórax, ou um ultrassom de tórax. Também são métodos de imagem que nos demonstram que o paciente tem derrame pleural e inclusive servem para medir a quantidade de líquido. Então a gente consegue, por esses exames de imagem, dizer se o derrame pleural é ou não é um derrame grande. E quais são os sintomas do derrame pleural? Então, para a gente saber o que o paciente com derrame pleural sente, a gente precisa ter uma coisa em mente. Tudo depende da velocidade que o líquido está se formando. Os pulmões, eles têm uma capacidade muito grande de adaptação. O que isso quer dizer? Se o derrame pleural está se formando lentamente, é bem provável que o paciente demore muito para ter algum tipo de sintoma, porque aquele líquido vai se formando e o pulmão vai dando um jeito de se adaptar àquela quantidade de líquido. Isso vai acontecendo até que o derrame esteja muito grande, daí a gente consegue fazer o diagnóstico. Mas isso se a produção é lenta. Se for uma produção muito rápida de líquido, não dá tempo do pulmão se acostumar. E com isso pode dar falta de ar, porque aquele líquido que está se acumulando, ele está ocupando espaço do pulmão bom. O pulmão não consegue se insuflar normalmente, encher normalmente, porque aquele líquido está lá atrapalhando. Então falta de ar, dificuldade para respirar, pode ser um dos sintomas de derrame pleural. Um outro sintoma de derrame pleural é tosse. Tosse pode ser um sintoma de derrame pleural, porque se aquele líquido irritar a pleura, aquela pleura irritada pode causar tosse. Pode causar dor. Alguns pacientes, principalmente com derrames pleurais ligados à inflamação ou pneumonia, eles podem ter pode ter dor devido à presença do derrame pleural. Mas se o derrame pleural é muito pequeno, normalmente ele não costuma dar sintoma. Então, quanto mais sintomas, às vezes maior é o derrame pleural. E como que a gente trata o derrame pleural? Isso depende. A gente precisa, primeiro de tudo, tentar ter em mente o porquê que o paciente tem aquele derrame. Então, se a gente pega um exame de imagem, vê que o paciente tem algum problema no coração, uma insuficiência cardíaca, o coração não está bom, a gente olha e vê que tem um derrame pleural pequeno de cada lado, a gente vai pensar, não, esse derrame pleural está ligado a uma insuficiência cardíaca, provavelmente a gente não vai fazer nada. Ou o paciente tem um quadro de pneumonia, o paciente tem uma pneumonia, está com tosse, está com febre, está com dor, e a gente faz o raio-x, tem um derrame pleural ali moderado grande, a gente vai precisar fazer alguma coisa, principalmente para excluir que aquele líquido também não tem infecção, porque às vezes a infecção do pulmão, ela passa para o líquido pleural e ela causa o aparecimento de pus
dentro do tórax. O nome dessa condição chama empiema pleural. Então, empiema pleural é a presença de pus dentro do espaço pleural. Normalmente é um líquido ligado a um quadro de uma infecção pulmonar que, de alguma forma, a bactéria saiu do pulmão e foi para o líquido pleural. Então, a gente vai ter o tratamento do líquido pleural vendo caso a caso. Tem pacientes que a gente vai precisar fazer alguma coisa e tem pacientes que a gente não vai precisar fazer nada. O alguma coisa pode ser alguma coisa muito simples, que é colher um pouco de líquido pleural e mandar analisar. A gente faz uma punção, que é uma coisa muito simples, manda aquele líquido para análise, a gente vê vários parâmetros daquele líquido e com isso a gente consegue ter uma ideia mais clara do porquê que aquele derrame está se formando. Então isso é uma coisa simples que a gente pode fazer uso. Em pacientes que têm um derrame pleural muito grande, ou seja, que está atrapalhando a ventilação, além de mandar o líquido para análise, a gente pode também esvaziar o derrame pleural. Isso pode ser feito de uma forma onde a gente coloca um caninho junto com uma agulha e tira esse líquido para dentro de um pote, ou a gente pode passar um dreno mesmo, dependendo de cada paciente. Passar um dreno com a função de deixar aquele líquido ir esvaziando no decorrer do tempo. Então, é outra conduta que a gente pode fazer, mas em 99% dos casos a gente vai precisar, quando a gente tira o líquido, mandar esse líquido para análise para poder nos dar uma ideia do porquê que está fazendo o derrame pleural. A não ser que a gente tenha certeza ou uma quase certeza do diagnóstico. Então, uma coisa importante para se ter em mente é que a presença de líquido não quer dizer que vai precisar mexer de alguma forma. Depende de caso a caso. Tem pacientes que com líquido pleural, com derrame pleural, a gente não precisa fazer nada, e tem pacientes que com derrame pleural a gente precisa pelo menos puncionar para entender o que está formando aquele derrame pleural ou se existe algum tipo de infecção por trás daquele líquido. Muito obrigado por me acompanharem, muito obrigado por assistir mais esse vídeo. Se vocês quiserem me acompanhar nas outras redes sociais, segue aqui o meu Instagram, que vou colocar para vocês verem qual que é o meu endereço. Deixe o like no vídeo se vocês gostaram e se inscreva no meu canal, que eu vou tentar fazer o máximo de vídeos possíveis aí no decorrer do tempo. Obrigado novamente.